Olá, pessoal! Tudo bem? Temos alguns exercícios para resolver. Um macaquinho está se balançando em algumas árvores. No primeiro balanço, ele atravessa um arco de 24 metros. E em cada balanço, ele atravessa um arco que tem 1/2 de comprimento do balanço anterior. E para começar, vamos fazer um desenho representativo dessa situação. Temos um cipó e o nosso macaquinho está nele. No primeiro balanço, ele atravessou 24 metros. E de acordo com as informações que temos, nos balanços seguintes, ele atravessou metade do anterior. Então, no segundo balanço seriam 12 metros, depois 6 e assim vai. E para quem já se balançou em árvores, isso é bem consistente com nossas experiências em balanços de árvore. Mas vamos lá para a nossa primeira pergunta. Qual expressão nos dá o comprimento total dos balanços do macaquinho nos primeiros N balanços? E seria legal você pausar o vídeo para tentar resolver sozinho primeiro. Veja se você consegue expressar isso por duas formas diferentes. Primeiro, como uma série geométrica, depois, como a soma da série geométrica, caso se de fato ela fosse calculada. Agora vamos juntos. Temos noção que no primeiro balanço, o macaquinho vai 24 metros, e nos seguintes, a metade do anterior. E eu dei uma dica bem legal para você antes, ao pedir que fizesse como uma série geométrica. Poderíamos colocar o 12 aqui embaixo, mas uma coisa interessante aqui é que, para uma série geométrica, a nossa razão comum sempre vai ser o 1/2. E isso vai para cada balanço seguinte. Então, ao invés de 12, vamos colocar 24 vezes 1/2. E para o seguinte, que seria a metade da metade, seria 24 vezes 1/2 ao quadrado. Dessa forma, temos agora nossos três primeiros balanços n. E isso significa que vamos ter 24 vezes 1/2 elevado a n menos 1. Isso se explica da forma que, depois de dois balanços, conseguimos 24 vezes 1/2 elevado à segunda potência. Mas se lembramos bem do enunciado, não queremos somente essa expressão. Queremos saber também como calcular isso. E para responder, vamos usar a fórmula para séries geométricas finitas, que nos diz que a soma dos primeiros termos, n, é a, que é o nosso primeiro termo, menos a vezes a razão comum que, nesse caso, é 1/2, elevado à potência n sobre 1 menos a nossa razão comum. E um jeito legal para pegar isso mais facilmente de cabeça é pensar que usamos o nosso primeiro termo menos o primeiro termo que não incluímos. E você já deve ter algo do tipo, mas com outras formas. Por exemplo, podemos fatorar a e veríamos a vezes 1 menos r elevado ao n sobre 1 menos r. Porém, de qualquer forma, a fórmula que responde a nossa pergunta no enunciado é 24 vezes 1 menos 1/2 elevado ao n sobre 1 menos nossa razão comum. E essa expressão por si só está correta, mas podemos simplificar ela um pouco. 1 menos 1/2 é igual a 1/2, 24 por 1/2 é igual a 48. Podemos deixar, por fim, 48 vezes 1 menos 1/2 elevado ao n. E esse foi o nosso primeiro exercício. Agora, para o segundo. Qual é a distância total que o macaquinho percorreu ao completar seu 25º balanço? Arredonde sua resposta para o metro mais próximo. Para essa questão, podemos usar a expressão que fizemos lá em cima e substituir o n por 25. E isso vai nos deixar com um número bem pequeno. Para nos ajudar aqui, vamos usar a calculadora. 0,5, que é o resultado de nossa fração, elevado à potência 25, e eis aqui o nosso número super pequeno. Agora, subtraímos ele de 1 e multiplicamos agora por 48. E se arredondamos para o metro mais próximo, voltamos para o 48. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham aprendido e até a próxima!